Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E esse é o mais novo episódio do podcast Radar IBGESP. Eu agradeço a você que está nos escutando ou assistindo no nosso canal do YouTube. Bom, hoje a gente vai falar desse tema essencial que está na ordem do dia em 2023, que é o combate ao assédio moral e sexual. E a gente tem uma grande especialista sobre esse tema, que é a Margarete Pedroso. Margarete, a gente está super feliz que você está aqui. Muito obrigada, O IBGESP há muito tempo tem programas, tem cursos sobre esse assunto e a gente viu que, felizmente, em 2023 a gente tem muita novidade sobre esse tema. Então, a gente conta com você para falar com os nossos ouvintes sobre essas novidades. Antes de passar a palavra para Dolores, que é a nossa outra apresentadora, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Olá a todas e todos, é um grande prazer estar aqui no Radar IBGESP, agradeço o convite, principalmente de estar falando de um tema que me é tão caro e tão importante hoje. Eu sou a Margarete Pedroso, sou procuradora do Estado de São Paulo, também sou coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB e conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina. Trabalho com assédio sexual majoritariamente dentro da administração pública, tanto na área preventiva quanto nos processos disciplinares que dizem respeito ao assédio sexual e moral no trabalho. Muito obrigada, Margarete. Eu acho que a Marina já trouxe aí, é um tema que é caro para o IBGESP também, mas que esse ano tem uma novidade, né? Então, em 20 de março desse ano, 2023, foi agitada a portaria 4.219 pelo Ministério Público do Trabalho, que obriga, né, as organizações a seguirem a NR5 e combaterem as ações de assédio sexual e outras violências no trabalho. Eu queria entender e começar essa conversa, o que você vê do futuro? Que perspectiva essa obrigação legal nos traz? Bom, Dolores, além, né, do grande avanço que é a previsão em uma portaria do Ministério Público do Trabalho de uma releitura do que é a CIPA, né, porque a CIPA até então tinha como missão, né, primordial a preservação do ambiente de trabalho, mas no tocante a acidente de trabalho, a prevenção de acidentes, e se esquecia de que prevenção de um ambiente saudável do trabalho também é o combate de outras violências. E a violência sexual, o assédio principalmente sexual dentro do ambiente de trabalho é uma das grandes causas de adoecimento profissional, não só daquele que é vítima, né, ou daquela que é vítima principalmente, né, do assédio sexual, mas também da contaminação de todo um ambiente de trabalho que passa a ser hostil, que passa a ser doente mesmo, adoecido. Então, a preocupação do MP do Trabalho, que é materializada dentro da portaria, ela traz justamente a concretização desta perspectiva de combate à violência de gênero e sexual também no ambiente de trabalho. O avanço é imenso, porque além de, eu sempre costumo dizer, né, se a gente tem um assunto que a gente quer se preocupar, a gente tem que falar desse assunto, né, que a gente quer combater, que a gente quer diminuir. Então, só o fato de prever sobre isso, de todo mundo estar falando disso, como vamos fazer agora, né, qual vai ser o objetivo da empresa agora, como nós vamos cumprir com essa portaria, já se está falando de assédio sexual, né, então isso já é um avanço por si só. Além disso, a portaria, ela prevê duas coisas que eu vejo como muito importantes. Uma delas, criar um canal de denúncia, um canal em que as pessoas podem reclamar de maneira segura e que tenham ali pessoas preparadas para ouvir essas pessoas. Segunda coisa, dentro deste canal de denúncia, apurar responsabilidade, não só do assediador, daquele que está praticando o assédio sexual, mas também de pessoas que indiretamente estão cooperando para o assédio. Ou seja, pessoas que se omitem, pessoas que têm o dever legal de apurar e não apuram. Então,
a portaria do Ministério do Trabalho, nesse primeiro ponto, ele vai além do que simplesmente criar um canal de denúncia. Ele vai também na busca de apuração de responsabilidade, tanto do assediador quanto daquele que se omite, que não apura a responsabilidade. O segundo ponto muito importante dessa portaria, e eu vislumbro como o mais importante, é a criação de lugar para a educação, para a informação. É dever de toda CIPA, a partir da edição da portaria, em pelo menos uma vez a cada 12 meses, fazer um trabalho educativo em gênero, em igualdade e em diversidade. Vejam que a gente fala do assédio, porque o assédio até ali entra no nome da CIPA agora, mas a preocupação não é só com o assédio, é uma preocupação para além disso, é uma preocupação humana, uma preocupação de garantir que o ambiente de trabalho seja respeitoso dentro da sua diversidade. E aí as questões de gênero, de raça, de orientação sexual também ingressam dentro desta portaria do MPT como um objetivo da CIPA em que todas as instituições devem se preocupar. E assim, né, como sociedade, a gente só tem a ganhar, porque tendo um ambiente inclusivo dentro, né, das relações de trabalho, a gente também garante que esse ambiente inclusivo também possa ser trazido para a sociedade, e que é o dever, né, de todos nós, que está na Constituição Federal, que está nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, né, e é a única forma da sociedade ser menos violenta, mais respeitosa, dentro de todas as diversidades. Excelente, Margarete. Me alegra muito escutar sobre a importância da educação, que é justamente o que o IBGESP reforça tanto, né? A gente precisa ter treinamento sobre assédio que não sejam aquelas palestras, né? 1 horinha a cada 12 meses, que de fato modifiquem a cultura organizacional. Também fiquei muito feliz de você trazer aqui a importância da gente sair da esfera do silêncio. Quanto mais a gente fala de maneira responsável sobre o assédio, seja ele sexual ou moral, mais a gente cria ambientes de prevenção. Eu converso com muitos líderes, às vezes, que estão em dúvida na gestão pública. Será que eu trago esse assunto para a minha equipe? Será que isso não vai gerar um desconforto? A gente precisa ter em mente que o desconforto está dado, né? A gente, infelizmente, é uma sociedade em que há uma ocorrência gigantesca de casos de assédio moral e sexual. Então, falar sobre esse assunto, sem dúvida, vai nos ajudar a criar ambientes de prevenção. Então, obrigada por essa fala. E agora, acho que tem uma pergunta aqui que vai ser muito importante para quem está ouvindo. Como que a gente conceitua o que é assédio moral e assédio sexual? Explico minha pergunta. Quem está nos escutando sabe o que é assédio moral, o que é assédio sexual, consegue identificar algumas situações, mas se pergunta muitas vezes, tem uma definição legal do que é assédio? O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, assédio de maneira geral, né, é a perturbação, aquela perturbação impertinente que gera constrangimento, que não é consentida e que causa um desconforto em quem está assediado. Isso é assédio de maneira geral. Nós temos 2 grandes assédios, digamos assim, né, definidos na legislação, que é o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral é a perturbação, como o próprio nome já diz, de cunho moral. É aquele que faz com que a pessoa passe por situações vexatórias, situações de abusos, né, e que traz um transtorno no modo psíquico. É importante só dizer, antes de falar do assédio sexual, que o assédio sexual ele tem uma carga também de assédio moral, né? Ele tem uma carga também de perturbação psíquica, mas o assédio moral, pura e simplesmente, é aquele que traz um constrangimento àquela vítima, àquele trabalhador que passa a ter uma posição vexatória dentro daquela organização. O assédio moral ele pode ser tanto hierárquico, do superior
para o seu subordinado, quanto ele pode ser, que a gente chama de assédio horizontal, aliás, vertical, como ele pode ser o assédio horizontal, que é entre colegas. Como pode ser misto também, né? Entre superiores e subordinados, horizontal, e já que aquela pessoa ali está sendo, né, sofrendo chacotas, sendo a vítima da piada e tudo mais, toda a organização entra na jogada e acaba cooperando para esse assédio, para esse constrangimento. O assédio moral, ele está previsto na legislação trabalhista, né, como algo que é uma infração, pode ser, inclusive, causa de justa causa, mas não tem uma definição criminal. O assédio sexual, eu costumo sempre dizer que quando a gente fala em assédio sexual, não necessariamente a gente está falando do assédio sexual da lei penal. Né? O assédio sexual crime é aquele praticado por superior hierárquico contra o seu inferior hierárquico, né? Que pode ser em razão de ofício, de função, mas ele tem que ter essa relação de subordinação. E também é um constrangimento, mas um constrangimento que visa um objetivo, que é o objetivo sexual. A maior parte das vítimas de assédio sexual são as mulheres, embora os homens também possam ser vítimas de assédio sexual. Mas a grande maioria, a pesquisa, né, da agência Patrícia Galvão fala em 98% das mulheres já sofreram assédio. No ambiente de trabalho, mais de 50% das mulheres no último ano sofreram também assédio sexual. Mas o assédio sexual não é só o assédio definido como crime da lei penal. A gente pode entender também o assédio sexual num sentido amplo, num sentido lato, como uma perturbação de cunho sexual. E aí nós não vamos ter o crime, mas nós vamos ter a figura do coloquialmente chamado assédio, que pode ser crime de importunação sexual ou outro crime, que é o que a gente chama de assédio de maneira, digamos assim, coloquial aqui na nossa vida, né? A gente não usa o conceito de assédio só para o superior que assedia o inferior, né? O assédio é a perturbação, é o constrangimento causado a uma vítima que majoritariamente é uma mulher. Nós temos uma outra figura penal, que é da importunação sexual, né, que pode ser, né, também aí utilizada num sentido de um assédio amplo, que é aquele assédio praticado na rua, no transporte público ou dentro, né, das relações de trabalho, mas que não seja praticado pelo superior hierárquico. Legal, eu acho, quando você falou, o trabalho, ele pode sair, né? Ele pode ecoar para a sociedade como uma prática. A gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho, né? Então, se a gente conseguir usar o trabalho como exemplo de como se comportar nesses outros ambientes, seria ótimo. Exatamente. E me lembrou também um post que sempre aparece nas redes sociais falando assim, toda mulher foi assediada, mas ninguém conhece o assediador, né? Então, vamos falar sobre isso, porque aqui tem 3 mulheres. A Eu conta acho não que fechou. todo mundo aqui sofreu assédio no trabalho, né? Então, assim, cadê os assediadores? Quem que tá falando sobre isso? Então, a função pedagógica de falar sobre isso nesse ambiente, no ambiente de trabalho, é muito valiosa, né? E aí sempre tem uma pergunta que se faz e eu vejo ela como positiva e negativa, que é a pergunta do que não é assédio. Por que você quer saber isso, assim, em geral? Mas eu te pergunto, o que não é assédio no ambiente de trabalho? Bom, é engraçado, né? Como a gente se depara com essa questão no negativo, né? Sim. Por que as pessoas se interessam muito mais em saber o que não é, o que, na verdade, eu posso fazer. Que eu tô autorizado, né? Eu acho que a resposta é muito simples, né? Antes de diferenciar o que não é assédio moral e sexual, que são diferentes, né? Mas eu acho que a resposta é muito simples. Tudo que não constrange e tudo que é consentido não é assédio. E esse consentimento, ele tem que ser, lembrando, né? Tem que ser válido, né? E tem que ser espontâneo. Então, menor de idade não consente, pessoa bêbada não consente, pessoas, né, sob uso de droga não consente, pessoa que está com medo, amedrontada por algum motivo, porque vai perder o emprego, vai
vai perder uma promoção, vai ser ridicularizada. Esse consentimento dela também, ele não existe. Então, eu acho que, se eu puder te definir, Dolores, assim, mais do que não é, né? Porque a gente podia listar aqui uma série de coisas que não é. Mas eu acho que a regrinha básica é isso. Teve constrangimento? Então, é assédio. Não teve consentimento? Então, é assédio. E mais, né? O consentimento, ele tem que ser positivo. Ah, não disse nada? Quem não disse nada, não disse nada. Se ela não disse nada, é porque ela não disse nada. Se ela quiser, ela vai te dizer sim. Ela vai querer, né? Ela vai consentir. Ah, mas e se ela de repente queria, mas ela tá fazendo charme? Azar. Eu sempre digo isso, a gente perdeu. Tanta mulher no mundo, vai para alguém que tá te consentindo, né? Agora, se a gente puder exemplificar, que eu acho que é o que você tava querendo, né? Então, assim, paquera é assédio? Não, paquera não é assédio. E qual que é a diferença de paquera e assédio? Gente, e eu sempre digo isso pros meninos, se você não sabe a diferença de paquera e assédio, não começa a paquerar. Vai Pedagógica. pra casa, vai aprender. Porque a paquera, todo mundo sabe o que é. A paquera, ela é gostosa, a paquera, ela é recíproca, a paquera é consentida. Você percebe que tem espaço. A paquera é bilateral, né? Os dois querem. Você mandou mensagem, ela respondeu a sua mensagem. Amanhã ela é que vai te mandar um bom dia e você vai responder. Agora, você telefonou, ela não atende. Ligou 20 vezes, ela não atendeu. Por que ligou 20 vezes? Óbvio que isso é perturbação, constrangimento. O corpo da mulher não tá ali disponível. Sim. Não é para ficar pegando, passando a mão. Ai, mas eu só pus a mão no ombro. Por que pôs a mão no ombro? E na mão dos rapazes da empresa, você também põe a mão no ombro? Por que só das mulheres que você põe a mão no ombro? Por que das mulheres você tem que falar pegando no cabelo? Isso não pode, né? Então, assim, eu acho que é muito simples se a gente pegar a regra do consentimento e do não constrangimento. A paquera não é constrangedora. A paquera, todo mundo quer paquerar, todo mundo gosta de paquerar, porque faz parte da vida humana, né? E aí outra coisa que falam, né? O mundo tá muito chato. Chato pra quem? Chato pra quem constrange? Chato pra quem abusa? Então deve estar chato mesmo. Se o legal era praticar violência, era constranger, então o mundo ficou chato pra você, constrangedor. Pra nós, que somos mulheres e que, né, todas nós sabemos o que é assédio, seja na rua, no trabalho, no transporte público, na escola, não está chato, não. A gente está lutando por um mundo mais igualitário e mais livre, né? Então, a gente espera que as nossas filhas, nossas netas, né? Porque a gente já vai jogando para outras gerações, tenham um mundo mais saudável e com igualdade de condições. Porque dentro do ambiente de trabalho, quando você coloca a violência e o constrangimento como algo que faz parte desse dia a dia, você dificulta que mulheres em pé de igualdade possam desenvolver seu trabalho e suas habilidades adequadamente. Perde a mulher, perde a sociedade e perde o empregador também, que deixa de aproveitar aquele talento, porque aquela mulher que está constrangida, ela não vai realmente fazer o seu melhor, estar fisicamente ali presente na empresa de modo a desenvolver suas habilidades adequadamente. Então, eu acho que essa eu acho que é a diferenciação maior entre o que pode e o que não pode, né? É que eu penso assim, você sendo gestor, né? Você estando numa relação hierárquica com alguém, fica complicado você entender ou quem tá embaixo poder negar uma piada, Sim. ou negar uma Exato. paquera. Então, assim, se você tá nesse lugar de liderança, de gestor, pede consentimento sempre, mesmo que seja uma piada, sabe? Exato. Eu falo assim, por exemplo, eu sou nordestina. Então, em muitos lugares, existe a piada do sotaque. Não é legal. Não. E, em geral, quase todo mundo fica confortável porque vai ser engraçado. Nossa, ele falou... Que palavra eu posso falar? Sei lá, falou... Ó, gente. Falou pronto. Atendeu o telefone e falou pronto. Aí todo mundo começa, pega o telefone, pronto. Não é engraçado. Ou Eu a não questão acho que do seja trabalho, engraçado. né?
partir do pressuposto que lá a gente não trabalha, no Nordeste. Por que você veio de lá, se lá era só praia? Ou religião, né? Tem gente... Agora, eu sempre falo assim, a questão da piada. Piada é boa quando todo mundo ri. Sim. Se tem alguém que é a vítima da piada, Sim. alguém que pode ser alguém, uma pessoa, né? Ou alguém, um grupo social. Essa piada não é engraçada. É engraçado quando todo mundo pode rir. Sim. E por que a gente tem que usar o outro para dar risada? Sim. Como isso é Mas sórdido, existe muito né? no mundo do trabalho, né? E o que você falou, eu só gostaria de complementar, Dolores, que é bem importante, é o papel de quem está numa posição hierárquica mais elevada. Você usa o gestor, eu posso dizer também o professor, né? Que eu acho que é uma relação hierárquica muito importante. E de admiração, muitas vezes, de admiração. Né? A gente pode dizer o pai com relação aos filhos. Todas essas posições que hierarquicamente envolvem relações de poder, obviamente a responsabilidade maior em saber o que é e o que não é violento, o que é e o que não é assédio, desde a coisa mais ingênua à mais grave, é de quem está numa posição de poder superior. Sim. Este tem o dever, é o adulto com relação à criança, né? Então, este é o que a gente sempre fala, né, de maneira simbólica. Você, gestor, professor, pai, né? Você é o adulto da relação. Então, aquele que está numa posição superior, esse tem maior responsabilidade em diferenciar. Quem está na posição inferior, claro que diante de um constrangimento, pode até dar a risada. Tem poucos ou caminhos, contar a piada junto com ele para humilhar um terceiro. Sim. Por isso que, às vezes, em grupo, principalmente no assédio moral, esse ambiente acaba sendo mais nutrido, porque os demais ali para agradar o chefe ou para agradar... O chefe ser a figura mais engraçada do óbvio, ambiente, né? Nossa, como ele é engraçado. E aí que contamina todo o ambiente e você está fazendo uma pessoa ser violentada sem perceber, né? E mais, eu acho que quem tem que dizer se está sofrendo violência ou não é a vítima. Quando você, nordestina, me diz que falar determinada coisa é violento para você, eu que não sou, eu tenho que saber que é violento para você. Eu que sou branca, eu tenho que saber o que é racismo quando um negro me diz o que é racismo. Aliás, eu tenho que saber sempre, né? Mas, obviamente, que quando o negro fala isso é racista, porque é aquela pessoa que sabe onde lhe dói. Sim, tem legitimidade para falar, e nós, né? mulheres, sabemos muito disso, né? Quando a gente fala que não é legal alguém conversar, né? Principalmente se for um superior hierárquico, pegando... Gente, a gente não é poste, não é árvore para ficar tocando. Pra gente, né? É um pressuposto tão básico, né? Não encoste em mim, dessa maneira no ambiente de trabalho... causa estranhamento mesmo, né? Que alguns não entendam isso. E faz a gente pensar, será que não entendem? Eu acho que há muito de entendimento, talvez, nesse tipo de atitude, eu sempre né? pergunto nos meus processos, Marina, quando eu, né, estou interrogando, às vezes, uma testemunha ou um réu de assédio, mas eu só pus a mão no ombro dela, eu tenho essa mania. Ótimo quando alguém fala, eu tenho essa mania. Mas no dos meninos, você também passa a mão no ombro? Você também pega no cabelo? Dos homens, você toca? Você toca o tempo todo? Sua mania é... não, homem, eu não fico pegando. Então, peraí, por que com as mulheres você pega? Então, não é mania. Então, não é ingênuo. É comportamento abusivo. É um comportamento abusivo. É como se nosso corpo estivesse disponível para ser tocado. E não toca no nosso corpo quem a gente quer. Sim, e comentado, e né? Quiser. Porque eu acho que o assédio sexual, e a gente precisa salientar isso aqui, ele é muito verbal também, né? Então, muitas vezes não houve o toque em si, mas você se sentiu olhada de uma maneira tão agressiva. Eu acho que todas nós aqui já fomos olhadas o que é um olhar. de maneira agressiva. E eu ouso dizer com muita tristeza que todas as mulheres do Brasil, né, já sentiram esses olhares agressivos.
E mais do que isso, muitas vezes homens fazem comentário entre si no ambiente de trabalho que também são uma forma de assédio. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Aquela imagem talvez que rola no grupo do WhatsApp dos homens sobre uma determinada companheira de trabalho, uma colega, isso é assédio. Sim. Estou certa, não? Não, sim. E mais do que isso, a gente estava falando de responsabilidade, né? Às vezes não é a imagem da colega de trabalho, mas é uma imagem diversa que pode acontecer num grupo dos homens. Qual a responsabilidade deste homem quando recebe essa piada, entre aspas, essa imagem? A responsabilidade desse homem é uma responsabilidade social. Se você, homem, é contra a violência, é contra o assédio, você tem responsabilidade em dizer não nessas horas, principalmente no ambiente prioritariamente masculino. Isso também faz parte de modificar não é na rede social a só, sociedade, né? E deixar de naturalizar a violência. Porque quando a violência é recreativa, ela é naturalizada, ela passa a ser Sim. cultural. Né? Então, é isso. E violência não é recreação, né? Violência não é passatempo. É algo a ser combatido, Tem alguém né? com uma dor com a sua violência. Sim, eu acho muito importante a gente trazer a perspectiva das vítimas nesse caso, né? A gente não tá falando de mimimi, a gente não tá falando de algo que é menor, a gente tá falando de algo que tem um impacto gigantesco na vida das vítimas. Então, vamos reforçar isso. E, bom, a gente poderia conversar por horas, mas a gente precisa finalizar. Então, eu vou pedir aqui, por favor, Margarete, que você ajude a gente a derrubar um mito de que não existe assédio na administração pública por causa da estabilidade dos servidores. Derruba pra gente esse mito, por favor. Bom, eu vou começar falando algo geral. Existe violência contra a mulher no mundo. E o Brasil é um dos campeões de violência contra a mulher. Violência doméstica e violência em todos os demais ambientes. Não dá para esconder isso embaixo do tapete. Se existe violência no mundo, no Brasil, dentro de casa, na esquina, no transporte público, nas empresas privadas, obviamente essa violência também existe dentro do setor público, em igual medida. Não é não dizer a respeito que nós estamos dizendo que não existe. Ao contrário, eu acho que a estabilidade pode ser um ponto até a mais de relação de poder, né? Não que faça com que o assédio não exista ou que piore, nenhuma coisa nem outra, mas as relações hierárquicas dentro da administração pública são provenientes de lei e são relações muito definidas. Acho que a hierarquia dentro do poder público é até mais definida porque provém de lei. Então, existe sim, eu atuo dentro do setor público, trabalho com assédio sexual todos os dias, né, em processos disciplinares. Eu acho que o papel da administração pública é muito importante no combate ao assédio. Não é à toa que hoje nós temos uma lei federal que fala de combate ao assédio, só vou pegar o número aqui, 14.540, recém-sancionada no dia 4 de abril agora, de 2023. Essa lei, ela trata de um programa de combate ao assédio sexual, à violência contra a mulher, dentro da administração pública federal, estadual e municipal. É um programa até bem interessante, porque casa muito com a portaria do MPT, né, que trata da administração privada. A Lei 14.540 objetiva também a apuração de responsabilidade, que já existia, né, a previsão, mas reforça isso, mas principalmente a informação, a criação de canais de denúncia, a escuta qualificada da vítima e a educação dentro da administração pública, nos 3 âmbitos. E mais, diz que o assédio é intolerável não só dentro da administração pública, mas também para todos os contratantes, as pessoas de direito privado que
de algum modo, prestam serviço público. Sim. Quer dizer, isso pode ser levado, assim, às últimas consequências, até em deixar de contratar uma empresa se não obedecer essa lei. Então, é um grande avanço, porque, mais uma vez, é a legislação que está dizendo existe, sim, assédio e violência contra a mulher dentro da administração pública. E nós, né, poder público, nós, Estado, como administração, estamos dizendo que nós queremos enfrentar essa violência. E é isso que a Lei 14.540 de 23 diz. Dentro do Estado de São Paulo, nós já tínhamos o decreto 63.251 de 2018, que qualificava o que era assédio sexual, qualifica, né? O que é assédio sexual, ele vai dizer pra gente o que é e vai dizer que o servidor público que praticar assédio sexual pode ser demitido nos termos do artigo 256 do Estatuto dos Servidores e se for um servidor seletista, é um motivo de justa causa por má conduta. Então, o decreto estadual, ele já previa que o assédio sexual dentro do âmbito do Estado de São Paulo é intolerável e constitui-se uma causa para demissão. Então, é infração disciplinar, é causa de demissão, se for servidor público nos termos do estatuto, e se for um servidor contratado pela CLT, é causa de demissão por justa causa, mediante processo administrativo disciplinar. Então, o assédio existe sim, existe no mundo, existe nas nossas vidas, a violência contra a mulher existe, e não haverá um mundo igualitário entre homens e mulheres, se nós não combatermos a violência contra a mulher. Nós só estaremos em pé de igualdade com os homens se nós pudermos viver sem violência. Para além de outras políticas públicas que possam levar mais mulheres ao mercado de trabalho, a várias profissões, ao estudo, à universidade, antes disso, nós temos que pensar que essa mulher tem que estar em ambientes livres de violência. Só complementando, a violência, ela é motivo hoje reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, principalmente o assédio sexual no trabalho, como causa de diversas doenças, do adoecimento, desde o adoecimento psicológico, que pode levar a pânico, depressão, até o suicídio, como a doenças físicas, como câncer, hipertensão, doenças cardiológicas, e todo o ambiente de trabalho adoece quando uma mulher está sofrendo assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. A produtividade de uma empresa ou da administração pública, ou de qualquer ente, ela é afetada quando existe assédio dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então, eu acho que mais importante é pensar no ser humano para que ele não adoeça. Mas, mesmo pensando sob a perspectiva do gestor, o gestor só tem a perder num ambiente contaminado. Por último, eu só quero dizer que assim, o maior inimigo do assédio, o maior inimigo do combate ao assédio é o silêncio. Sim. É o medo da vítima de denunciar, mas mais do que isso, o silêncio de quem vê a violência contra a mulher e se cala e não denuncia. E hoje a portaria do MPT diz ainda por cima que há responsabilização de quem se cala. Então, vamos parar de naturalizar a violência, vamos tornar a sociedade, com mais igualdade e menos violenta. Com certeza, eu agradeço a você, inclusive, por ter ajudado a gente a romper mais uma vez essa esfera do silêncio quando o assunto é assédio. Muito obrigada. Espero que esse episódio ecoe por aí. Espero que você, gestor, gestora, que escutou, promova ações reais sobre assédio, não protocolares, não é uma questão para inglês ver, é uma questão humana importante, é uma questão moral importante e também legal, né? Eu acho que isso fica claro aqui. É uma obrigação das organizações brasileiras prevenir o assédio moral e sexual. Então, muito obrigada a vocês. Eu adorei essa conversa. A gente se vê mês que vem, pessoal. Obrigada. Tchau, até mais.